Gente, vocês já pararam para pensar? Nós falamos muito de vidas em outros planetas, de vários níveis evolutivos diferentes, mas se vocês forem parar para pensar, se vocês forem pensar um pouco, nós já paramos para pensar como deve ser a vida de espíritos que vivem em puro corpo mental superior no universo? Como deve ser a vida deles? Como deve ser o dia a dia deles? O que eles fazem? Qual é a ocupação deles? Em alguns livros por aí diz que eles se ocupam em servir a Deus 24 horas por dia e ajudar os menos adiantados a progredir. Será que isso é tudo que eles fazem? Eu acredito que não. Eu acredito que eles fazem muito mais, mas nós aqui na Terra não temos esse conhecimento do que eles fazem. Eles fazem coisas que é fora da nossa compreensão, porque estão muito além da nossa evolução espiritual. Nem corpo astral eles têm mais. Eles não encarnam. Eles não encarnam mais. Eles não têm corpo astral, muito menos corpo físico, nem duplo etérico, nada disso. São espíritos que são pura consciência, pura mente. Nós não vamos enxergá-los. Nós não conseguimos enxergar nem os espíritos que têm corpo astral. Imagine esses espíritos que não têm corpo astral, que são ainda mais sutis do que os que têm. Os espíritos que têm corpo astral também não conseguem enxergar os espíritos que vivem em corpo mental. Eles vivem numa dimensão muito superior àqueles que vivem no corpo astral. O corpo astral para eles é muito pesado, para esses espíritos que é puramente. O corpo astral é um invólucro muito pesado. Imagine isso aqui. Essa matéria bruta aqui. Imagine. Se o corpo astral já é pesado para eles, imagine a matéria bruta deste corpo físico. Então, gente, eles podem estar por aqui agora, ó, e nós não vamos vê-los, nem senti-los. Mas eles estão por aí. Por que eu estou falando isso? Para a gente refletir. Será que nós sabemos tudo de espiritualidade, dos espíritos? Nós estamos venerando muito Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, como se eles fossem espíritos perfeitos, como se eles não tivessem problemas, como se eles não tivessem algo a resolver, como se eles não tivessem problemas de tristeza, como se eles não tivessem nada não resolvido, já está tudo resolvido. Vamos colocar a cabeça para raciocinar. Esses espíritos que eu acabei de citar agora, eles vivem em corpo astral ou corpo mental? Eles vivem em corpo astral. E existem outros que têm corpo astral também, que são muito mais evoluídos do que esses que eu acabei de citar. Muito mais. Quando o Chico dizia que ele era uma formiguinha, ele estava falando a verdade, ele não estava sendo modesto. Eu também sou. Todos nós somos. Porque no universo tem muito mais. Tem espíritos muito mais adiantados do que todos nós. E esses espíritos que vivem em corpo mental superior, eles têm uma visão de universo muito mais ampla, porque eles enxergam muito mais do que a gente. Eles estão em corpo mental. Então eles enxergam muita coisa que a gente não enxerga, e nem os espíritos que têm corpo astral enxergam. E eles sentem o amor, gente, de uma forma tão forte, tão incondicional, que nós só vamos entender esse amor daqui a séculos, começar a entender daqui a séculos, e muitos outros só vão entender daqui a milênios, ou seja, muita gente vai precisar ainda de muitas reencarnações para começar a compreender o que é o amor universal, o amor incondicional e universal.
Porque se a humanidade daqui da Terra soubesse o que é o amor incondicional, nós não teríamos mais guerras aqui, nós não teríamos corrupção, nós não teríamos assassinatos, nós não teríamos roubos, nós não teríamos maledicência, nós não teríamos ódio, ninguém explodiria de raiva, as pessoas iam andar na rua, todo mundo seria pleno, seria uma serenidade plena, seria lindo, seria tudo tranquilo, todo mundo ia se amar, todo mundo ia se respeitar, todo mundo ia se ajudar. Aqui na Terra não ia ter dinheiro, porque todo mundo ia trabalhar em benefício de todos, todos iam viver bem, em abundância, não ia ter pobreza, não ia ter brigas, ninguém ia se agredir, não ia ter nada disso. Seria algo celestial, onde o amor ia reinar. E vocês percebam que a humanidade terrestre está muito longe disso. Muito longe disso, gente. Mas muito longe. Muito longe disso. Então vamos raciocinar qual é o poder que esses espíritos têm. O que eles conseguem fazer? Qual o poder que eles têm? Não sabemos. Não sabemos. Eles são aqueles que são chamados de os imortais. Muitos chamam eles de os imortais. Por que imortais? Todos nós somos imortais. Mas esse imortais quer dizer o quê? Esse imortais quer dizer que eles não encarnam mais e eles vivem para sempre como espíritos. Eles não entram mais no esquecimento. Eles não entram mais no esquecimento. E se eles quiserem acessar coisas antigas no espírito deles, eles não têm corpo mental inferior, tá? Mas as lembranças estão gravadas no espírito deles. Enquanto você ainda tem corpo mental inferior, pode ter certeza, você ainda tem muita coisa para resolver. Você só vai evoluir de verdade, plenamente, quando você não tiver mais corpo mental inferior. Se tem corpo mental inferior ainda, é porque ainda tem muita coisa para resolver. Então, esses espíritos podem acessar o seu próprio espírito e verificar algo antigo lá de trás, até mesmo da época que eles ainda encarnavam. E quando eles lembrarem, quando eles acessarem essa lembrança, eles vão ver como se fosse um passado distante, que eles não querem saber mais. Já foi. Isso vai acontecer com a gente. Vai chegar um momento que a gente vai chegar na evolução deles, e essa encarnação aqui, essas nossas encarnações, vai ser visto como uma lembrancinha que eles não querem mais saber. Porque também causou muito sofrimento. É maravilhoso estar encarnado? É uma oportunidade muito grande? É. Mas também é um sofrimento muito grande estar encarnado aqui na Terra. Aqui só tem coisa ruim. Aqui tem coisa boa? Tem. Mas a quantidade de coisa ruim que tem aqui é muito grande. Olha como as pessoas estão. Olha como os políticos estão. Olha como os religiosos estão. Olha como os médiuns estão. Olha como os nossos familiares estão, os nossos amigos. É só parar para raciocinar e ver como as pessoas estão. Então, o poder que esses espíritos têm, a força, o conhecimento e o que eles podem fazer e o modo de vida deles está fora da nossa compreensão, gente. Mas um dia nós vamos chegar lá nessa evolução. E todo o trabalho que é feito para o progresso da humanidade, como esse vídeo agora, para fazer a gente pensar, para esclarecer, com certeza nós teremos o amparo, mesmo com todos os defeitos que nós temos, mesmo com todos os erros que nós cometemos, porque eu cometo erros também, eu tenho defeitos, eu não sou perfeito, mesmo com tudo isso, um vídeo desse, a gente terá o amparo desses espíritos, porque eles entendem o nosso momento, eles entendem o meu momento, que ainda é imperfeito, eles entendem o momento de vocês, eles entendem. Se eles não entendessem, eles não iam apoiar. Mas eles entendem que a gente está se esforçando para crescer, nós estamos nos esforçando para evoluir. E isso chama a atenção deles, eles vão querer ajudar, porque eles já estiveram no nosso lugar e eles também estiveram da mesma forma que nós estamos, se esforçando para evoluir, porque eles só chegaram onde eles chegaram justamente porque eles se esforçaram,
Se dedicaram, tropeçando, caindo, levantando, errando, acertando. É assim que nós vamos crescer. Nós vamos errar. Eu vou errar, vocês vão errar. Nós vamos tropeçar, vamos levantar e vamos continuar. Até a gente não tropeçar mais. Até a gente ficar perfeito. E a perfeição também tem níveis. Existem níveis de perfeição. Existe o perfeito número 1, perfeito número 2, perfeito número 3. Vai ficando cada vez mais perfeito. Porque perfeição plena mesmo, a total, só Deus tem. Só Deus tem. Ninguém mais no universo tem. E foi o que aconteceu, por exemplo, não foi só nessa época que eu vou citar agora, mas esses espíritos eles estão por aí se comunicando o tempo inteiro, de formas diferentes. Eles podem plasmar, eles podem até mesmo adensar. Sim, eles podem criar um corpo astral ilusório. Chama de corpo astral de ilusão. Eles unem certas partículas de matéria astral, de ectoplasma, e eles podem criar um corpo astral artificial para poder entrar nesse corpo e, por exemplo, aparecer para um médium e falar com um médium, para desdobrar um médium e falar com ele em desdobramento, até mesmo para incorporar num médium com um corpo astral de ilusão. Terminou o serviço, eles abandonam esse corpo astral, ele se dissipa e eles seguem o caminho deles, impuramente. Então, eu vou dizer uma época a qual foi decisiva, uma época que foi muito importante, porque nessa época a humanidade da Terra estava começando a sua maturidade espiritual e ela precisava acordar para a realidade do espírito imortal. Ou seja, todas as religiões nessa época seriam sacudidas com as verdades que seriam trazidas. Todo o paradigma terrestre referente à espiritualidade seria sacudido mediante as informações que seriam trazidas, porque essa humanidade, naquela época, que eu vou dizer agora, no século XIX, ela estava muito mergulhada na ignorância. Toda a humanidade terrestre, toda a humanidade no universo, que ainda está muito ligada a religiosismo, a religião, a misticismo, muito místicos, são humanidades muito atrasadas. São humanidades muito atrasadas. Porque a realidade do espírito é outra, totalmente diferente de religião, de dogmas, de religiosismo. É totalmente diferente. Então, naquela época, no século XIX, em 1800 e pouco, a humanidade estava começando a atingir a sua maturidade espiritual e precisava acordar para a realidade do espírito. Então, a espiritualidade maior decidiu que deveria trazer novas informações, que foram trazidas através de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec, e outros médiuns que trabalhavam com ele. Mas eles trariam tudo o que há no universo? Não. Eles estavam atingindo a maturidade espiritual ali, estava começando. Então, gente, se estava começando, eles iriam trazer uma parte bem pequena dos conhecimentos da realidade do espírito, iria ficar por um tempo e iria continuar vindo mais informações no decorrer das décadas, porque é muita coisa. O conhecimento do universo ele é muito vasto, não dá para trazer tudo de uma vez, não tem como, é desumano, não tem, ninguém aguenta isso, é muita coisa. Nem os que vivem em corpo mental superior sabem tudo, não sabem, eles ainda estão aprendendo. Claro, estão aprendendo coisas que é fora da nossa compreensão, mas estão aprendendo, porque existem informações ainda mais profundas, cada vez mais, e eles lá também têm dificuldades de aprender algumas coisas, de compreender algumas coisas, porque são coisas novas que vão sempre surgindo. Imagine se eles têm dificuldades, que vivem em corpo mental superior, imagina a gente. Então vocês percebam que tem muita coisa ainda, tá? Muita coisa. Então, precisava trazer aquelas informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e os outros, as revistas espíritas e outras informações que foram trazidas aí por eles, pelo Kardec e pelos outros. Então, esses espíritos eles estavam sendo preparados para reencarnar,
para ser instrumento da espiritualidade maior, para trazer aquelas informações. Muitos espíritos, uns iriam encarnar e outros iriam permanecer desencarnados, para ajudar também. Tá? Então, tem um espírito chamado de espírito verdade. Ele vive em puro corpo mental superior, ele é puramente, ele não tem mais corpo astral. E ele vive numa forma de vida totalmente incompreensível para a humanidade daqui da Terra. Por quê? Ele não é um espírito, ele é um conjunto de centenas de espíritos. Centenas de espíritos, todos unidos, juntinhos, mas sem se fundirem. Mas eles vivem em comunidade, não se separam. Só se for necessário. Se separa, faz alguma coisa, depois volta ou vão todos juntos. Depende da situação. E eles vivem no universo. Eles não vivem em planetas. Eles vivem no universo. É uma forma de vida totalmente incompreensível para nós. São espíritos que vibram em uníssono, em afinidade profunda. Profunda. Então é um conjunto de centenas de espíritos que vivem juntos em afinidade. Eles não brigam, tá, gente? É amor puro. É maravilhoso. Eles vivem todos ali se amando, se respeitando, em fraternidade plena, sem brigas, sem desentendimentos, nada disso. É perfeito. Então esses espíritos em puro corpo mental superior, eles estavam aqui, próximo ao planeta Terra, no universo, aqui no universo, bem próximo ao planeta Terra. E esse espírito verdade, ele iria vir ao encontro, lá no século XIX, tá, gente? Eles iriam vir ao encontro de algumas pessoas no universo. Só que para conversar com essas pessoas, a espiritualidade precisava desdobrar essas pessoas para conversar com o espírito verdade. Então, o que foi feito? Os que estavam encarnados dormiram, foram desdobrados, e o corpo astral deles ficou adormecido num certo estabelecimento na nossa Lua, no satélite lunar. Lá tem um compartimento de espíritos evoluídos, eles ficaram lá. O corpo astral deles ficou lá. E existem outros desencarnados que também ficaram lá. Os desencarnados, todos adormecidos lá. Ou seja, tinha encarnados e desencarnados. Os encarnados desdobrados, corpo físico em casa dormindo, desdobrados na Lua, em corpo astral. E os desencarnados, que não têm mais corpo físico, também estavam ali adormecidos. Por quê? Eles seriam desdobrados, os encarnados seriam desdobrados 2 vezes e os desencarnados uma vez só. Por quê? Os desencarnados seriam desdobrados em corpo mental. Porque eles iam falar com um espírito que não tem corpo astral. Se eles fossem em corpo astral, eles não iam enxergar o espírito, os desencarnados. Então os desencarnados precisavam ser desdobrados, ou seja, o corpo mental deles precisava ser desdobrado para eles irem falar com o espírito verdade, para poder ficar todo mundo em corpo mental. Então os desencarnados foram desdobrados e foram levados até o espírito verdade. E os encarnados, desdobrados ali, foram desdobrados de novo, também em corpo mental, e levados para falar com o espírito verdade no universo. Então estava ali uma comunidade de espíritos, seres humanos normais, comuns, um pouco mais evoluídos do que a humanidade terrestre, mas ainda muito distante da evolução do espírito verdade. E também muito distante da evolução de outros que ainda têm corpo astral e que são mais evoluídos do que eles no universo, e são muitos. Mas eles estavam ali, seres humanos, desencarnados e encarnados, que iriam ser usados pela espiritualidade maior para trazer a terceira revelação, a doutrina dos espíritos. Então ali, desdobrados em corpo mental, de frente a frente com o espírito verdade, eles estavam lá para quê? Eles estavam para receber direções para o trabalho que iria começar. Tá? Receber direções, porque estava prestes a começar, que começou alguns anos depois. Então estava ali o Allan Kardec, em corpo mental, o Hippolyte Léon Denis Rivail, o Allan Kardec. Estavam ali muitos espíritos, eu vou citar alguns: Timóteo, Erasto, Sócrates, Platão, Joana d'Arc, João Evangelista, que é o Chico, tá? Lacordaire estava lá também, Estevão, muitos espíritos da luz, seres humanos que estavam ali para receber as direções do Espírito Verdade. Quando eles estavam ali em corpo mental,
Eles são espíritos de seres humanos. As pessoas aqui enxergam esses espíritos como se eles fossem a perfeição. Não são, gente. Então, o ser que era puramente, o espírito verdade, que era puro corpo mental, vibrando numa frequência altíssima, altíssima. Ele ainda teve que adensar um pouco o seu corpo mental, porque o corpo mental desses seres humanos era mais denso do que o corpo mental do espírito verdade. Então ele teve que adensar um pouco o seu corpo mental para que o seu corpo mental ficasse visível para esses espíritos que estavam em corpo mental ali. Ainda tem essa também. Então ele teve que adensar, o espírito verdade teve que adensar toda a sua estrutura molecular de corpo mental para que o corpo mental dele fosse visto pelos outros que estavam ali em corpo mental numa frequência mais baixa. E eles são evoluídos, hein? Então esse espírito verdade, ele começou a acessar a mente de todos esses seres humanos desdobrados ali em corpo mental. Ele começou a acessar a mente deles. Começou a acessar. Por quê? Para ver o que eles estavam pensando, o que eles queriam. E quando esse espírito verdade começou a acessar a mente de cada um, todos ao mesmo tempo, não foi um por vez, não, todos ao mesmo tempo, ele entendia o pensamento de todos ao mesmo tempo. Ele decodificava tudo, como se fosse pseudópodes invisíveis, se ligava à mente de cada ser humano que estava ali e sabia tudo da vida espiritual deles. Ali em segundos ele conseguia ler tudo da vida espiritual deles, daquela encarnação e de muitas outras anteriores. Ele devassava a alma de todos os que estavam ali. Não tinha segredos, não tinha como esconder nada dele. Não tinha segredos. Então o espírito verdade conseguia ver as alegrias deles, as suas dores, seus erros, seus acertos, tudo. E ele fez algo também, o espírito verdade. O espírito verdade tinha emoções, mas emoções fora da nossa compreensão, totalmente elevadas. E ele conseguia dissipar desses espíritos seres humanos todas as energias densas. Quais energias densas? De tristezas, decepções, dúvidas, raivas, problemas emocionais. Acham que eles não têm isso? Acham que eles são perfeitos, que Erasto era perfeito, que Timóteo era perfeito, que Joana d'Arc era perfeita, que Kardec era perfeito? Não era, não. Tanto é que o Espírito Verdade teve que dissipar todas as energias densas que estavam com eles. Então, dissipou tudo que era negativo ali, para não atrapalhar. E ainda deram uma limpezinha no planeta Terra ali, porque eles não vão perder a oportunidade. O Espírito Verdade deu uma limpezinha no planeta Terra para não perder a oportunidade. E ali ele foi dando toda a direção. Chegou a hora, chegou o momento, vamos trazer a realidade do Espírito para a humanidade terrestre, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E aí eu pergunto para vocês, as informações alguns anos depois começaram a ser trazidas. Como os religiosos agiram perante aquelas informações aqui na Terra? Vocês sabem que eles não agiram muito positivamente não, né? Por quê? Porque apesar dessa humanidade, gente, pregar o progresso e a evolução, essa humanidade é muito resistente para tudo que vem de novo. Eles se assustam. Muitos se sentem ameaçados, sem perceber que estão se sentindo ameaçados. Porque quando vem algo novo, requer mudança. E a humanidade daqui também é resistente à mudança. Ela gosta da zona de conforto. Está confortável ali, não tira mais isso não, eu não quero mais. Porque vai ter que expandir mais, vai ter que mudar mais. Então ela é resistente. Então ela faz de tudo para que aquilo não seja feito, para que aquilo não aconteça. E a humanidade, ela usa de todas as artimanhas para que aquilo não aconteça. E o que é muito usado são as mentiras, são as calúnias, são as difamações, são os boatos. Boatos. Quer ver um boato que corria muito na época de Akenaton? Os sacerdotes de Amon espalhavam por Tebas que lá em Amarna todo mundo era vagabundo, que ninguém trabalhava, que era todo mundo vagabundo, ninguém trabalhava e lá estava uma prosperidade total. Uma prosperidade total. Estava tudo evoluindo. Isso é um dos boatos que correm e que isso existe até hoje. Lá ninguém trabalha, todo mundo lá é vagabundo. Que nem Jesus, quando estavam aqui, chamavam os discípulos de Jesus e chamavam Jesus de vagabundo.
que eles não trabalhavam e ficavam só falando de Deus, de espiritualidade o dia inteiro. O trabalho deles era esse, gente. O trabalho deles era esse. E como eles comem, como eles bebem, gente, pode ter certeza, quando você está num trabalho desse, Deus, a espiritualidade maior, vai providenciar tudo que você precisa. Vai vir na tua mão, assim. Vai cair no teu colo. Mas tem que ser de Deus. Tem que ter boas intenções. Não pode visar os seus próprios interesses. Tem que visar os interesses da comunidade. Tem que fazer de coração para ajudar as pessoas a evoluir. Vai cair tudo no teu colo, pode ter certeza. Mas você tem que também ter encarnado com aquela missão. Se você não encarnou com aquela missão, não vai cair no teu colo. Não vai acontecer, não vai vingar. Tem isso também. Só vai vingar se você encarnou com aquela missão. Então, se você não encarnou com aquela missão, você vai dizer, eu estou fazendo de coração, estou fazendo de boa vontade, o Pedro disse que ia cair tudo no meu colo e não está caindo. Não está caindo porque você não nasceu para cumprir essa missão, para fazer esse tipo de coisa. Você não nasceu para isso. Você nasceu para outras coisas. Por isso que não caiu nada no teu colo. Então, os religiosos não gostaram daquelas informações. Acharam uma heresia. Acharam uma mentira. Por quê? Ainda eram muito ignorantes. Mesmo com todas as doutrinas religiosas na cabeça, todos os conhecimentos religiosos, eles ainda eram muito ignorantes. E adivinha só, gente, essa humanidade aqui da Terra ainda é muito ignorante. Porque olha o que elas estão fazendo desses conhecimentos que foram trazidos no século XIX. Transformaram em doutrina, transformaram em dogma, e não aceitam nada além daquilo ali. Quando eles falam de caridade, falam de fora da caridade não há salvação, falam muito de caridade, mas quando vem alguém, se expõe e traz uma mensagem para acrescentar o que foi trazido, uma mensagem diferente, mais ampla, a caridade falha enormemente. A caridade é esquecida, porque eles começam a degladiar com a pessoa que está trazendo aquele novo, demonstrando assim o seu nível evolutivo muito inferior. Muito inferior. Os trabalhadores da luz não estão unidos, eles estão separados. Eles não estão unidos. Porque também existe a disputa de um médium, de um trabalhador da luz e outro trabalhador da luz, querer se promover, querer mais seguidores, querer aplausos só para si. Eles não se unem. É uma disputa entre eles, quem tem mais seguidores, quem arrasta mais multidões, quem é o mais ungido, quem tem mais conhecimentos, quem tem mais dons mediúnicos, como se isso fosse denotar mais evolução espiritual. Nem sempre é assim. Quando todos deveriam estar unidos, respeitando suas diferenças, seus pontos de vista, mas trabalhando todos para o progresso da humanidade. Isso não está acontecendo aqui na Terra e nem no Brasil. Não está. Está bem feio, está bem entristecedor. Então existem religiosos de todas as religiões, existem religiosos no movimento espírita que estão mergulhados numa visão totalmente cristalizada, pararam no tempo com relação ao conhecimento espiritual, num legalismo exagerado, num farisaísmo religioso estrondoso. Pregam o progresso e o avanço, mas quando vem alguém trazendo coisas novas, esse avanço e progresso é tirado, é descartado. Fazem das tripas a coração, para desacreditar tudo aquilo de novo que está sendo trazido. E conseguem manipular muitas mentes, porque a humanidade desse planeta, ela é facilmente manipulável, ela é ignorante. Então o cara fala assim, eu tenho 40 anos, 50 anos de estudos, 30 anos de estudo de doutrina espírita, eu sei o que eu estou falando, todo mundo vai acreditar. Lembrando que ninguém é dono da verdade, por mais que tenha 30, 40, 50 anos de estudo, ninguém é dono da verdade. Ninguém é. Nós estamos aqui crescendo juntos, errando e acertando. Mas se não tiver isso, a gente não cresce. Então tem que ter. Mesmo errando, a gente vai fazendo. Senão ninguém cresce. Está uma loucura, uma busca, uma caminhada, uma marcha para saber quem foi quem em outra encarnação. Isso é muito legal, você saber quem você foi em outra encarnação. É legal, ajuda. Mas na maioria das vezes é melhor você não saber. Sabe por quê? Você vai dizer, eu estou preparado, pode me dizer. Quando você diz, a pessoa surta,
Surta mesmo, eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu estou preparado, me diga quem eu fui, me diga. E aí você diz, a pessoa surta. E ainda traz problemas para o médium. Ainda traz problemas. Então tá essa loucura para saber quem foi quem em outra encarnação. Gente, não importa. Eu sei que a espiritualidade disse algumas encarnações minhas, disse que eu fui Sansão, e teve médiuns que já me viu na tela mental, me viu como Sansão, que eu já fui Sansão. Mas isso daí tem tanto tempo, gente, tem tanto tempo. E lembrando que Sansão, ele fez muita coisa bonita, muita coisa boa, mas ele fez um monte de besteira. Ele tinha uma comunhão forte com Deus, ele era naquela época considerado um espírito muito evoluído perante aquela humanidade ali, sim, mas ele estava encarnado, ele se deixou levar por muitas coisas ali, é normal, isso é normal, todo mundo faz isso, todo mundo comete erros, então isso não importa, já tem milênios isso. Vamos focar na encarnação atual. Se eu sou Sansão realmente, de lá para cá eu tenho certeza que eu evoluí muito. Eu não sou mais igual àquele, já evoluí bastante. Então vamos focar na encarnação atual todos. Esquece isso de quem foi quem em outra encarnação, isso é besteira. Se a espiritualidade disse, é porque tem um propósito. E vocês viram aí o problema que deu? Da espiritualidade falar através de mim, algumas encarnações minhas. Tem gente que fala aí na internet, tem gente que escreve aqui nos comentários assim, Pedro, eu só vou parar de perseguir você depois que você desmentir que foi Allan Kardec. Olha o nível de doença dessa pessoa. Olha o nível evolutivo pífio, medíocre dessa pessoa. Escrever nos comentários de que ela só vai parar de me perseguir, só vai parar de me combater se eu colocar a cara na internet, fazer um pronunciamento dizendo que eu não sou Kardec. Enquanto eu não falar que não fui Kardec, ela não vai parar de me perseguir e nem de me combater. É brincadeira? Nós estamos nesse nível evolutivo. A humanidade daqui está nesse nível. Quem disse que eu fui Kardec não fui eu. Foi o espírito que incorporou em mim, porque se depender de mim eu não teria falado nada. Porque eu não me acho isso. Não me acho e não estou nem aí para isso, se fui Kardec ou não. Eu preferia que não seja. Eu prefiro que não seja. Eu não estou nem aí para isso. Quem disse foi o espírito que incorporou em mim. Mas quando a pessoa vê no vídeo incorporado, ela não está vendo o espírito, ela está vendo o Pedro. Então foi o Pedro que disse. Tanto é que ela fala, você disse, eu disse. Não, foi Bezerra de Menezes que disse. Mas eu não acredito que tinha Bezerra ali, eu vi você. Então foi você. Esse é o problema do médium, que incorpora para dar direções, para trazer revelações. Não foi o espírito que falou, foi o médium. Na cabeça das pessoas, será sempre o médium. Eles não estão vendo o espírito. Então na cabeça deles, foi o Pedro. Então, percebam o problema que dá você dizer quem você foi entre encarnação, caso você seja alguém considerado evoluído. Se você foi coisa ruim, você pode falar à vontade. Olha, em outra encarnação eu fui um assassino, em outra encarnação eu destruí um planeta, em outra encarnação eu fui um genocida. E se você foi isso, fala à vontade, que aí não vai ter problema nenhum. Você não vai arrumar problema com ninguém. Agora, se você disser que é a reencarnação de Chico Xavier, se você disser que é a reencarnação de Emmanuel, se você disser que é a reencarnação de André Luiz, você vai ter problemas. Vai ter problemas, porque vai vir todo mundo em cima de você. Vai te chamar de vaidoso, arrogante, prepotente, que está cheio de ego, como se eles fossem como o Espírito Verdade, que eles não são. Lembrando que André Luiz, gente, se vocês verem o filme Nosso Lar, André Luiz não era gente boa, não. Cheio de vícios, egoísta, orgulhoso, arrogante. Ele desencarnou, ele foi para o umbral, ele foi para o Vale dos Suicidas, ele desencarnou como suicida. Qual é a evolução dele? Será que ele é evoluidíssimo? Será que André Luiz é evoluidíssimo? Será? Será que Emmanuel é isso tudo que acham? É isso tudo que pensam? Tem pouco tempo que o Emmanuel começou a evoluir. Emmanuel, há 2000 anos atrás, sendo Públio Lentulus, ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele era ganancioso. Há 2000 anos atrás, pelo cômputo sideral, pelo tempo sideral, 2000 anos não são nada.
Emmanuel começou a evoluir agora, tem só 2000 anos. Já pararam para pensar nisso? Tem espíritos que já são evoluidíssimos há 1 milhão de anos. Emmanuel só tem 2000 anos que ele começou a evoluir. Tem espíritos que já está evoluído há 1 milhão, 10 milhões de anos. Olha a distância do Emmanuel para eles. Então vamos botar a cabeça para raciocinar e parar de venerar mentores, venerar esses espíritos como deuses e perfeitíssimos. Acho que nós temos que pensar. Acho que nós temos que pensar muito. E eu vou fazer vocês pensarem bastante. Eu vou fazer vocês pensarem muito. Que é para a gente cortar essas coisas. E a gente, todo mundo se unir e todo mundo ajudar um ou outro a progredir, que é a melhor coisa que a gente faz. A melhor coisa que a gente faz. Porque o que eu estou vendo por aí está complicado. Eu acho que as pessoas não querem evoluir, não. Elas querem brigar. Elas querem discutir para saber quem é o detentor da verdade, quem é o dono da verdade. Eu acho que elas estão mais preocupadas com isso. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, gente, também tem um problema muito grande de médiuns que acham que são donos dos seus mentores. Então a espiritualidade, ela fez de propósito. A espiritualidade me pegou como cobaia. Me pegou para Cristo. Me pegou para Cristo. A espiritualidade fez o seguinte: vamos pegar o Pedro e vamos levar vários dos mentores de vários médiuns por aí, diferentes, e vamos levar esses mentores tudo para incorporar no Pedro no YouTube. Mentores de outros médiuns. A espiritualidade me pegou para Cristo para fazer isso, para ver qual vai ser a reação desses médiuns quando as entidades que incorporam neles e que disseram, muitas delas disseram que ia trabalhar só com eles, ou com mais 2, ou com mais 3, que foi um teste. Vamos pegar esses espíritos e vamos levar tudo para incorporar no Pedro. Vamos ver qual vai ser a reação desses médiuns e qual vai ser a reação dos seguidores deles. Dos seguidores deles. Ó, vamos pensar? Nós estamos num momento de transformação. Nós estamos num momento decisivo da transição planetária. Por que é que a espiritualidade fez isso agora nesse momento? Porque é um momento de transformação muito grande que estamos tendo. Então foi a prova dos 9. Vamos ver se esses médiuns realmente evoluíram. Vamos ver se eles realmente são evoluídos. Vamos ver se os seguidores deles estão evoluindo de verdade, estão seguindo os ensinamentos. Vamos pegar os mentores espirituais desses médiuns e vamos levar para incorporar tudo no Pedro, para a gente ver a espiritualidade falando, a espiritualidade maior, para a gente ver qual vai ser a reação dos médiuns e dos seguidores deles. Qual foi a reação deles, gente? Qual foi a reação desses médiuns e dos seus seguidores? Qual foi? Hein? Foi necessário eu apanhar para que esse teste fosse feito. O teste foi feito. E quando o mentor espiritual chega para um médium e fala assim: olha só, eu só vou incorporar em você e mais 2 médiuns, ou incorporar em você e mais 3 médiuns. Ou tem mentor que fala: só vou trabalhar com você, mais ninguém. Se você ver algum médium aí, eu incorporado neles, é mentira. E aí o mentor fala: você aceita essas condições? O médium diz: sim. Reprovado. Reprovado no teste. Todos esses médiuns, todos foram reprovados no teste. Porque o certo seria o médium falar assim: não aceito sua proposta. Você não é minha propriedade. Você pode trabalhar comigo, só vou aceitar se você trabalhar comigo e trabalhar com outros médiuns por aí, porque quanto mais luz por aí, melhor. Essa é a resposta que o médium tem que dar. O médium não é dono de espíritos. Tudo isso foi um teste. Todos esses que dizem: olha, o espírito tal só trabalha comigo e mais 2 médiuns, ele falou isso. Está sendo bobo, foi reprovado no teste. Não importa quem seja o médium. Não importa. Está na Terra. A maioria é endividado. Não são evoluídos. Estão aqui pela infinita misericórdia de Deus, trabalhando como médiuns, incorporando por aí e psicografando livros que realmente vieram da espiritualidade.
Mas isso não demonstra que esse médium é evoluído. Não tem nada a ver. O que demonstra se você é evoluído ou não é o que você abriga no seu coração e na sua mente, a sua iluminação. Esses médiuns se iluminaram? Eu acho que não. Eles não são iluminados, não. Então foi um teste. A espiritualidade fez isso. Porque a espiritualidade não ia fazer isso à toa. Ela não ia fazer isso à toa. Algum propósito tem. Porque eu, Pedro, não estou nem aí para isso. Eu não busquei por nada disso aqui. Eu não busquei para trabalhar como médium, para fazer palestra. Tudo isso aqui veio tudo até mim. Caiu tudo no meu colo. Caiu tudo no meu colo. Veio tudo até mim. Eu não procurei nada disso aqui. E continua caindo no meu colo. Continua caindo. Eu não estou procurando nada. Está vindo tudo até mim. Não estou procurando nada. Então, gente, nós temos que tomar cuidado, porque a questão das obsessões, elas vão muito além do que o tópico do Livro dos Médiuns que diz das obsessões. Obsessão simples, fascinação e subjugação. As obsessões vão muito além daquelas poucas páginas. Muito além, hein, gente? Muito além. Muito além. E está rolando obsessões modernas, muito modernas por aí, que as pessoas nem imaginam que existem. Existem obsessões modernas que estão em livros psicografados por aí, como livros do Robson Pinheiro, livros do Vanderlei de Oliveira, livros do Osmar Barbosa, são todos livros sérios, todos vieram da espiritualidade. Todos esses livros vieram da espiritualidade. Esses médiuns foram instrumentos da espiritualidade para psicografar esses livros. Não vieram deles as informações, vieram da espiritualidade. Aquilo não é coisa da cabeça deles, veio de lá da espiritualidade. Eles só foram instrumentos para a espiritualidade escrever através deles. Aquilo ali não é uma historinha contada pelos médiuns, veio da espiritualidade. Dá para entender isso? Que não é uma historinha deles? Que eles foram só instrumentos para trazer aquelas informações da espiritualidade? Tá? E tem muita coisa ali boa. Tanto é que eu vou dizer uma obsessão aqui agora, que está lá no livro Os Imortais, do Robson Pinheiro. Está lá. Vai aparecer aí na tela o livro. É real o que eu vou dizer aqui? É real. É real. Por que eu estou dizendo isso aqui agora? Porque a espiritualidade estava me falando, me soprando umas coisas no ouvido, que está acontecendo, e está grave. Está grave. Como é que faz para não sofrer essas obsessões modernas e nem as simples? Como é que faz para não sofrer? O ingrediente é simples. Tira todas as paixões do seu espírito e substitui pelas virtudes do espírito. Tira a raiva, tira ódio, tira arrogância, prepotência, orgulho, inveja, ciúme, avareza, egoísmo. Tira tudo isso e substitui por amor, serenidade, seja afável, manso, equilibrado, seja altruísta, fraterno, vibrando sempre numa frequência alta, sem baixar. Aí não sofre obsessão. É simples. Fim. Simples. Não tem nada além disso. É fácil. Por que é que está tão difícil de fazer isto, depois de todas as informações que foram trazidas pela espiritualidade, depois de todos esses livros psicografados? O que é que não dá para entender nisso? Parece que gosta de ser mal. Porque para sofrer uma obsessão moderna, tem que estar em sintonia com os espíritos trevosos que vão aplicar essa obsessão moderna. Tem que estar afinizado com eles, ou seja, tem que ser igual a eles. Aí sofre as obsessões. Tem que entrar no clima psíquico deles.
Tem que entrar na frequência deles. Entrou na frequência deles, eles vão fazer o que quer com você. Pode ter certeza, seus mentores não vão impedir. Pode ser quem você for. E é uma obsessão gravíssima. Essa obsessão que eu vou dizer agora, ela está sendo aplicada em quem? Ela, lá no livro Os Imortais, ela estava em fase de teste pelos trevosos. Os trevosos estavam testando ela. Esse livro não é muito antigo não, tá? Ele tem pouco tempo que foi psicografado. Ou seja, essa obsessão é bem nova. Foi bem nova. É bem nova. Tem poucos anos, pouquíssimos anos que ele foi psicografado. Então, ela estava em fase de testes lá no livro. Só que agora, gente, agora, ela já passou pelos testes. E ele já tem essa obsessão, assim como tem outras, em grande escala. Está cheio. E eles estão usando essas obsessões. Em quem? Religiosos, médiuns, políticos, artistas, atores, atrizes, cantores, influenciadores da internet. Muitos influenciadores, por aí que tem canal no YouTube, principalmente aqueles que dedicam seu canal a falar mal de todo mundo. Já viu alguns canais por aí? Não é pessoa que está falando mal de religiosos somente não, falando mal de todo mundo. De artistas, de políticos, de tudo quanto é pessoa. Canais que são feitos para maldizer as pessoas. Por que tem tantos inscritos e tantas visualizações isso? Porque é o que o povo daqui gosta. Briga, escárnio, falar mal dos outros, fofoca. É do nível evolutivo da humanidade daqui. Se você entrar num canal aí que só fala de amor e fraternidade, tem poucos inscritos, tem poucas visualizações. Essa gente não acha graça nisso. As pessoas, a maioria das pessoas acha graça em briga, em coisa polêmica, fofoca, mentiras, calúnias, difamações. Gosta de ver o outro no YouTube sentando o pau no outro, falando mal do outro na maledicência pura, debochando, rindo. É isso que o povo gosta. E essas pessoas que têm esses canais dedicados a falar mal dos outros, elas não têm ideia dos karmas que elas estão adquirindo e para onde o espírito delas vai depois do desencarne. Elas não têm ideia. É show dos horrores o destino espiritual dessas pessoas. Porque quem sente energia quando vê um vídeo desse, por aí pela internet, a energia é péssima, muito ruim. Se o médium for muito sensitivo, ele pode até vomitar, dá dor de cabeça, dá dor atrás dos olhos. Porque essas pessoas são assessoradas todas por espíritos das trevas, gente. Pode ter certeza. Elas são inspiradas, intuídas em tudo que elas têm que fazer no canal para falar mal de alguém, seja de um político, de um artista, de um religioso. Elas são todas comandadas, são marionetes dos espíritos das trevas para que elas sejam instrumentos de maledicência na internet, porque elas vão arrastar uma multidão que vai gostar daquilo ali e vai entrar naquela frequência. Então a multidão que essa pessoa vai arrastar no YouTube, ela está trazendo essas almas todas por os espíritos das trevas. Então imagina um cara desse que tem 800 mil inscritos no seu canal. Seus vídeos têm 100 mil visualizações, 500 mil, 1 milhão, falando mal dos outros. São 500 mil almas, 100 mil almas que ele está arrastando para o inferno junto com ele. Ou seja, ele está sendo um pescador de almas para Satanás, para o diabo, para o demônio, para magos negros, para espíritos perversos. Esses vão ter uma vida tranquila. Não vão ser atacados, porque eles são servidores das trevas. Eles vão ser atacados pelos das trevas. Eles são servidores das trevas. Então eles serão tratados a pão de ló pelos trevosos. Eles serão protegidos pelos trevosos. Os trevosos serão seus protetores. Sim, porque os trevosos também têm força. Têm conhecimentos. São os mentores deles. Pararam para pensar nisso? Vamos pensar, gente. E essas pessoas estão com a obsessão que eu vou dizer agora. Mas são só esses influenciadores de internet que dedicam seu canal a falar mal dos outros? Eu não estou falando só dos religiosos que estão falando mal dos religiosos, não. Não estou falando dos que estão aí falando mal de mim, não. Eu estou falando no modo geral, estou falando desses outros aí que nem fala de religioso nem de médium, fala de outros, de outras pessoas. Não importa quem seja. Ah, mas ele é ruim.
Não te cabe fazer maledicência. Ah, mas o político tal é ruim, eu não gosto. Não te cabe fazer maledicência, isso não é coisa de Deus. Será que Jesus faria isso no YouTube? Você pode exortar, mas você sabe exortar? Você sabe? Se você não sabe, não faz. Exortar não é maledicência. Exortar é correção, para corrigir, para a pessoa crescer e evoluir. É totalmente diferente de maledicência. Isso é só influenciadores de internet? Não. Médiuns, políticos, que entraram na frequência das trevas. Como é que entra na frequência deles para sofrer essa obsessão? Arrogância, orgulho. Arrogância e orgulho é o prato feito para eles. Inveja, ciúme, ganância. Ganância. Eu quero muitos seguidores, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero... A pessoa quer ganhar muito dinheiro no YouTube, a pessoa quer arrastar uma multidão, ou seja, ego, quer ser seguida, quer ser vista, quer ser idolatrada. Ego. Tudo isso faz entrar em sintonia com as trevas. Vaidade. É vaidade isso. Característica de espíritos menos adiantados, inferiores na escala evolutiva. Gananciosos, sedentos de poder, sedentos de dominar, tiranos. São tiranos. Então entra em sintonia com as trevas. Mas eles vão aplicar essa obsessão em qualquer um? Não. Se você não se expõe, você não está arrebatando uma multidão grande, eles não vão passar perto de você. Eles vão em cima das pessoas que estão se expondo e estão arrebatando uma grande multidão. Multidão de quantos? Basta 1000 inscritos no seu canal, aí já é uma multidão. Qualquer 100 visualizações nos seus vídeos já é uma multidão. Vai chamar a atenção deles. Então você vai ter que tomar cuidado para não entrar na frequência, senão vai ser instrumento deles. E nem vai perceber. Nem vai perceber. Então eles estão fazendo isso em políticos corruptos, só pensam em poder. Eles estão fazendo isso em médiuns de todas as religiões, médiuns espíritas, umbandistas, evangélicos, que estão em sintonia com eles, pela arrogância, vaidade, pela sede de poder, sede de lucrar, sede de ficar rico com aquilo, né? Artistas, cantores. Na internet aí tá cheio. Qual é a obsessão? É uma obsessão que ela é feita da seguinte forma, gente. Os espíritos das trevas que trabalharam nessa obsessão foram cientistas das sombras desencarnados, ou seja, seres humanos desencarnados que são cientistas do mal, das trevas, que são muito inteligentes, que conhecem profundamente a mente humana, conhecem o comportamento humano. Cientistas. E também os cientistas trabalhando em conjunto com magos negros. Os magos negros têm o conhecimento na magia, na força mental, eles manipulam os elementais da natureza, eles hipnotizam, são magnetizadores muito experientes. E os cientistas, eles têm a tecnologia e também têm a ciência. Então uniu a tecnologia e a ciência dos cientistas com a magia dos magos, criando assim aquilo que se chama tecnomagia. A tecnologia e a ciência associada à magia. Como é que é a obsessão? Eu vou explicar detalhadamente. Ela é feita, é uma espécie de rede de tela, uma membrana fininha, parece uma telinha, parece um pedacinho de pano, que a matéria que é feita ali é feita de um organismo vivo, ou seja, é feito de perispírito. Ela é feito, o material
é feito de perispírito. Perispírito de quem? Perispírito de espíritos que sofreram a degeneração progressiva do perispírito. Espíritos que perderam seu corpo astral, que se transformaram em ovoides. Espíritos que se transformaram em ovoides, eles perdem o corpo astral. E o corpo astral fica ali pelo chão, os resíduos, os despojos do corpo astral. Então o cientista das sombras vai lá, e os magos negros pega aqueles despojos de corpo astral, que foi perdido pelo aquele espírito que se transformou em ovoide, e leva para os seus laboratórios. O resto, os despojos de corpo astral, de espíritos que perderam seu corpo astral, leva para os seus laboratórios. Lá eles vão trabalhar nessa matéria-prima, nesse corpo astral. Os magos negros, eles vão usar elementais da natureza, hipnotizados, induzidos. Todos esses elementais, eles hipnotizam os elementais da natureza, que são hipnotizados e induzidos a fazer tudo que os magos negros querem que eles façam nessa matéria-prima, que são os corpos astrais regenerados. Assim como os magos negros mantêm coesa e estável a matéria do corpo astral, para não perder a coesão molecular, ou seja, para não se desfazer. Eles conseguem manter a coesão molecular do perispírito degenerado que está ali. E os cientistas fazem o que com isso? Os cientistas, eles usam a ciência e a tecnologia, eles conhecem a mente humana. Então, essa tela ela é vista como um HD, de um grande armazenamento de informações. Quais informações? De tudo que os espíritos das trevas querem que o obsidiado faça. É como se colocasse ali na rede, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Você vai abrir um canal no YouTube, você vai falar mal de todo mundo, você vai falar isso, 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 isso. O político, você vai fazer isso, 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 isso. Tudo coisa ruim, para corrupção, isso, isso, isso. O artista, olha, você vai fazer uma música assim, assim, totalmente voltada para promiscuidade, sensualidade. O sexólogo que está aí na internet induzindo as pessoas a ter uns comportamentos sexuais meio loucos. Você vai fazer isso, 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 isso. Tudo que eles querem que a pessoa faça para o não progresso da humanidade, para atrasar o progresso da humanidade, para deixar todo mundo boçalizado, para deixar todo mundo na Matrix, todo mundo na ilusão, para botar todo mundo na maledicência, em tudo que é ruim. Porque essas pessoas serão instrumentos das trevas para influenciar vocês. Eles serão arrebatadores de almas para as trevas. Então cuidado com o que vocês veem na internet, cuidado com quem vocês seguem. Cuidado com quem vocês apoiam. Porque tem muitos que estão dormindo e nem imaginam isso. Então, nessa rede vai ter todas as informações de tudo que eles querem que a pessoa faça. E é uma rede para cada pessoa, em específico. Essa rede aqui vai para o político tal, essa rede... Então, as informações ali são uma. Essa rede aqui vai para aquele médium lá tal, que entrou em sintonia com eles. Aí as informações são outras. Olha, essa rede aqui vai para aquele cara que tem um canal no YouTube lá, que ele dedica o seu canal a falar mal e debochar de todo mundo, de forma bem perniciosa, bem maledicente, bem ruim. Então a rede vai especialmente para ele. Ele tem 800 mil inscritos, ele tem 1 milhão de inscritos, ele tem 100 mil visualizações, 200 mil. É um instrumento das trevas em tanto. Nossa, bota instrumento nisso. Ele não tem ideia da capetada que está assessorando ele. Ele não tem ideia. Se ele soubesse, se essas pessoas soubessem, elas iam parar com isso hoje. Elas iam parar com isso hoje. E faz parte também do comando da teia, sabe o qual? Porque eles sabem que pessoas como eu iriam falar isso para vocês. Tem mais comandos na teia para fazer. Para não, quando a informação vier agora, desmascarando esses das trevas, para eles não acreditarem, para achar que isso tudo é uma loucura, que é uma utopia, como se botasse ali na teia. Ó, se aparecer alguém na internet dizendo que essa teia existe, que essa obsessão existe, você vai negar que aquilo existe com unhas e dentes. Você vai dizer que aquilo é uma loucura, que aquilo é uma bobagem, que aquilo é uma viagem na maionese.
Isso também está na teia. Para a pessoa que sofre obsessão, desmentir tudo aquilo, que aquilo não existe. E ela está sofrendo aquela obsessão, mas ela vai dizer que não existe. Ela não está vendo, né? Se não vê, não existe. Né? Não é assim? Então, tem todos os comandos ali. Essa rede é colocada no córtex cerebral da pessoa que será dominada, que será obsidiada. Ela é colocada no córtex. Ela abraça o cérebro físico e o cérebro extrafísico. Então, todas essas informações que estão na teia são todas transferidas para as células nervosas da pessoa. Para as células nervosas. As informações serão todas absorvidas pelo cérebro físico e extrafísico. Essa rede, ela imita toda a rede neural da pessoa. Ela imita toda a rede neural. Ela vai se ligar a toda a rede neural da pessoa. Olha isso, gente. Toda a rede neural. E todas as informações ali automaticamente irão para essa pessoa de tudo que ela tem que fazer. Ela se torna uma marionete nas mãos das trevas, gente. Uma marionete. E não sabe que está sofrendo aquela obsessão. E se você falar para eles, eles não acreditam e não aceitam. Porque faz parte do programa também que não acredite e não aceita e que diga que o que eu estou falando aqui é mentira e loucura. São obsessões modernas. Aqueles que estão parados no tempo não vão entender isso e não vão acreditar, mas aqueles que já expandiram e estão abertos ao novo vão entender o que eu estou falando. Ela imita a sua rede neural. E pasmem, os espíritos das trevas não conseguem tirar essa teia depois que eles colocam. Se eles tirarem a teia, a pessoa vira um vegetal. Vira um vegetal. Só espíritos da luz, de alta hierarquia, conseguem retirar essa teia. Conseguem retirar essa teia sem causar danos à pessoa. Mas para os espíritos da luz retirarem essa teia dessas pessoas, essas pessoas têm que mudar, têm que decidir não fazer mais o mal. Os políticos têm que decidir não ser mais corruptos, os artistas, os cantores, as atrizes têm que decidir não fazer mais músicas incitando vocês a fazer coisas ruins, essas músicas complicadas que tem por aí, não acrescentam em nada. Os sexólogos têm que parar de ir na internet falar um monte de besteira relacionada ao sexo para induzir todo mundo a coisas ruins, para ter um comportamento sexual complicado. Essas pessoas que gravam vídeo na internet para fazer maledicência dos outros, debochar, elas têm que desistir de fazer isso. Será que esse dinheiro aí que está ganhando de monetização vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Tua alma, você vai perder a alma. Vai valer a pena esse dinheiro? Porque você vai perder a alma se continuar. Será que vai valer a pena? Tem gente aí que faz humor na internet, mas um humor totalmente macabro. Um humor totalmente sombrio. Um humor pernicioso, sabe? Um humor que humilha as pessoas. Será que esse humor... Ah, mas é meu trabalho, eu sou humorista. O quê? Um humor que humilha as pessoas? Que maldiz as pessoas? Será que isso é de Deus? Não importa. Ah, meu emprego. Isso é desculpa. Se continuar fazendo isso, depois que desencarnar, vai ter um sofrimento atroz durante séculos ou até milênios, lá embaixo, no abismo e nas trevas. E o sofrimento lá é estrondoso, porque essas dimensões existem. Eu já fui desdobrado lá e eu já vi. Não é brincadeira, não. Não é... O filme Constantine mostra ali as dimensões inferiores, aquilo ali existe. E muito mais do que aquilo ali. E eu já vi. Então, a espiritualidade maior só vai tirar a teia dessas pessoas se elas decidirem mudar. Mas tem que ser definitivo. Não adianta mudar por uma semana, um mês, e depois voltar tudo. Eles vão colocar a teia de novo. A mudança tem que ser constante até o fim. E aí, vamos mudar? Porque essa teia está na cabeça de um monte de gente por aí. Essa teia está na cabeça de políticos, essa teia está na cabeça de cantores, essa teia está na cabeça de atrizes. Já vi esses cantores que cantam por aí em mega shows,
que no palco é uma promiscuidade total, parece que está todo mundo se comendo no palco. Aquilo ali é tudo treva. A multidão que está ali está sendo arrastada por aquele cantor ou aquela cantora. Está sendo influenciada por eles, por esses cantores e cantoras. Todas aquelas pessoas ali que estão assistindo o show e as que estão vendo em casa, na televisão, que estão gostando daquilo. Está todo mundo sendo influenciado. Ou seja, aquele cantor ou aquela cantora, por mais que seja bonito, bonita e maravilhoso e tal, está com essa teia na cabeça. Para fazer tudo isso ali no palco, para influenciar as pessoas ao mal. Está com essa teia na cabeça. E aí todo mundo que está assistindo ali acha que aquilo ali é legal, quer fazer também, e aí sabe o que acontece? Entra naquela frequência que aquele cantor está ensinando. Quando essas pessoas entram naquela frequência, elas também sofrem obsessões. Eu não vou dizer que elas vão receber a teia, mas elas vão receber chips, elas vão receber bacilos psíquicos, corpúsculos mentais que são inseridos no cérebro perispiritual para envenenar as correntes do pensamento, para fazer tudo aquilo ali que está sendo feito no palco. Pessoas que têm tendência já a fazer aquilo, que essas pessoas eles estão gostando, elas têm tendência a fazer aquilo também, elas também gostam de fazer aquilo. Então esses bacilos psíquicos são inseridos ali no show mesmo, pelos espíritos trevosos que não estão sendo vistos, que estão ali rodando entre as pessoas e já está botando tudo em todo mundo. Já está botando chip, está botando bacilo psíquico no cérebro perispiritual e no show. O show está rolando, está todo mundo dançando e os trevosos estão ali, ó, fazendo a festa, colocando chip em todo mundo, colocando bacilo psíquico no cérebro perispiritual de todo mundo, pessoas que têm tendência àquilo, à promiscuidade, à putaria, a drogas, a tudo aquilo ali. E está todo mundo dominado. Pronto, o cantor conseguiu um monte de almas para as trevas. Imagina para onde um cantor ou uma cantora dessa vai depois que desencarnar. Imagina. Toda essa pompa que tem aqui, toda essa riqueza, não vai ter lá embaixo, não. Vai ser sofrimento e dor. Isso aqui que esse cantor, essa cantora está tendo aqui, todo esse glamour, todo esse luxo, é ilusão total. Total. Morreu, desencarnou, o espírito vai sair do corpo e vai descer que nem chumbo lá para baixo. Não vai para as dimensões superiores, não. E vai passar um pão que o diabo amassou lá embaixo, durante séculos e milênios. Quanto mais almas arrastar para o mal, mais débitos, mais karmas. Imagine um karma, o tamanho do karma que um cantor desse tem, uma cantora dessa tem. Porque pode ser um cantor que é conhecido, ou cantora que é conhecido mundialmente. Então olha quantas pessoas estão sendo arrastadas para o inferno, ou seja, para dimensões inferiores, para regiões abismais. Esses cantores, essas cantoras, estão com essa rede na cabeça, para seguir tudo que os trevosos querem. E aí o mago negro, o cientista, não precisa ficar ali do lado da cantora. Ah, vai lá, faz isso. Não, eles seguem o trabalho deles, a rede está fazendo todo o serviço. E na rede, nessa rede que está na cabeça dessas pessoas, essa rede magnética, ela passa em tempo real toda a vida mental do obsidiado. Ou seja, tudo que ele está pensando é passado lá para o laboratório do mago negro. O mago negro sabe tudo o que a sua cobaia, o seu instrumento, está pensando, decidindo fazer. Ele conhece toda a vida mental da sua cobaia, do seu instrumento, da sua semente do mal. Pessoas que gostam de atrapalhar a felicidade dos outros são pessoas infelizes. Porque quem é feliz não tenta atrapalhar a vida dos outros, não tenta destruir a vida dos outros. Não dedica a sua vida a estar na internet falando mal dos outros. Ela não é uma pessoa feliz. Uma pessoa que faz isso é um infeliz. É uma pessoa muito doente que precisa de muita ajuda. Muita ajuda. Muita ajuda. Porque não é feliz e quer destruir a felicidade dos outros. Ou seja, é um desgraçado. É uma desgraçada, digno de pena. Nós temos que ter maturidade, senão nós nos tornamos crianças espirituais. Crianças espirituais. Exemplo, uma pessoa que é casada ou tem um namorado, uma namorada e fica com ciúme excessivo, perseguindo o namorado, perseguindo a namorada, desconfiando o tempo inteiro, briga toda hora, fica policiando qual a roupa o namorado, qual a roupa a namorada vai botar. É claro que ninguém vai se vestir pelado, mas fica querendo fazer isso. Ah, eu não vou sair com você se você estiver assim.
a pessoa termina com ela, o cara não quer mais. Aí a namorada, vamos supor, a mulher não quer mais ficar com o cara. Aí o cara não aceita aquilo. A mulher não quer mais, cara. Você vai forçar a mulher a ficar com você? A mulher não quer mais ficar contigo. Aí você fica com raiva dela e você quer se vingar dela. Aí você faz um monte de coisa para prejudicar a mulher. Isso são características de espíritos imaturos, de espíritos sem evolução. Porque se a mulher não quer e termina com você, o que você tem que fazer? Você vai falar, tudo bem, fulano, eu ainda te amo, mas se você não quer, eu vou viver a minha vida e vou deixar você viver a sua. Se você realmente ama essa mulher, deixa ela viver a vida dela e vai viver a sua. Não fique maquinando para prejudicá-la. Isso é coisa de espíritos menos adiantados. O homem que termina com a mulher, deixa a mulher ir embora. Seja um espírito maduro, vai aparecer outra pessoa para você, com certeza, até melhor do que ela. Mesma coisa a mulher, o cara não quer ficar mais contigo. Aí você fica com raiva do cara, vai na casa do cara, quebra o carro dele todo, porque ela vai naquilo que ele gosta, né? Quebra o carro dele todo. Ou então o cara fica com a mulher. Só que ele só quis uma ficada. Ele só quis ficar uma vez, 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, depois não quis mais ficar. Mas a mulher queria namorá-lo. Mas ele não quer namorar. Ele só quis ficar algumas vezes. Ele só quis uma ficada. E durante essa ficada, ele tratou a mulher bem. Ele tratou com carinho, tratou com respeito, tratou com amor. Tratou com carinho, tratou com respeito, tratou com amor. Não fez nada de ruim com a mulher, tratou ela bem. Mas ele não quer mais ficar com ela. Aí ela fica com raiva, que ele não quer ficar com ela, e ela sai por aí e fala um monte de besteira do cara, distorcendo tudo. Primeira coisa que mulher faz é dizer que o cara é ruim de cama. Dizer que o cara é uma merda na cama, dizer que o cara é broxa. Essa é a primeira coisa que a mulher faz. A mulher que foi rejeitada, que foi abandonada. Isso é o discurso da mulher abandonada, o discurso da mulher rejeitada, que não aceitou a rejeição. Não aceitou que o cara não quer ficar com ela. Então, uma mulher que faz isso, qual é o nível evolutivo dela? Pífio. É o nível evolutivo de uma criança espiritual, de um espírito imaturo, que não aceitou aquela perda, ou seja, é um dependente emocional. Depende de ter alguém para ser feliz, não é senhora de si ou senhor de si. Precisa de alguém para ser feliz. E aí ela quer se vingar. E aí fala um monte de besteira do cara para as pessoas, ou o cara fala um monte de besteira da mulher para as pessoas. São características de espíritos imaturos. Foi bem tratado, ou foi bem tratada, foi tratada com carinho, com amor, com atenção, mas só porque o cara não quis mais, aí fala um monte de besteira do cara, que não existe. Características de espíritos imaturos. Igual as pessoas que não aceitam uma exortação. Está errado, tem que mudar um monte de coisa, aí vem alguém e é usado pela espiritualidade para falar, fulano, olha só, você é uma boa pessoa, mas isso aqui não está legal. Muda isso aí, cara, não está legal. A pessoa fica com raiva que a pessoa falou com ela, fica com raiva, não aceitando aquela chamada. Isso é orgulho, isso é arrogância. O arrogante, ele acha que está certo em tudo, ele acha que ele não está errado em nada, que nem os religiosos, eles acham que estão certos em tudo, não aceitam uma opinião divergente, ficam querendo combater aquele que tem uma opinião divergente. Isso são características de espíritos menos adiantados. Um espírito evoluído, ele é altruísta, ele é sereno, ele é tranquilo, ele é afável, ele é equilibrado. Se uma pessoa não quer mais ser amiga dele, se a pessoa não quer mais ser namorada dele ou namorado dele, ele deixa a pessoa ir tranquilamente e não faz nenhum mal com a pessoa, não diz mentiras dela, não calunia, não difama, não fica tentando se vingar. Um espírito evoluído vai tocar sua vida normalmente tranquilo. Quem tenta se vingar, fazer maledicência, caluniar, difamar a pessoa que não quer mais ficar com você, são espíritos muito atrasados evolutivamente. São características de espíritos menos adiantados, ou seja, primitivos, muito imaturos. Espíritos muito imaturos, que adquiriram a razão há pouco tempo.
Então, gente, essa obsessão dessa tela, ela existe. Ela existe, tá? E ela está em muitas pessoas por aí. Ela já está sendo produzida em grande quantidade lá no astral inferior, e ela está sendo colocada em um monte de médium aí na internet, fora da internet também. Um monte de médium que entrou em sintonia com esses espíritos, tá? Lá no meu terreiro, o médium está com inveja do outro, da luz do outro, da mediunidade do outro, está com inveja, começa a querer tirar ele de jogada. Isso tudo aí vai entrar em sintonia. Um pai de santo, uma mãe de santo, não pode ter inveja dos seus médiuns, porque não quer dizer que é pai de santo e a mãe de santo que é mais evoluído do que os seus médiuns, porque tem médium ali que pode ser mais evoluído do que o pai de santo, a mãe de santo, e a mãe de santo, o pai de santo tem que entender isso, tem que aceitar isso. Não é porque você é pai de santo ou mãe de santo que você é o mais evoluído do terreiro, não. Tá? Muitas das vezes, esse pai de santo e mãe de santo é o mais endividado que está ali, muito mais endividado do que os outros médiuns. Isso não é regra, mas acontece com muitos. Então, se o pai de santo e a mãe de santo está com inveja de alguns dos seus médiuns, que ele percebeu, esse pai de santo ou mãe de santo percebeu que esses médiuns têm luz, muita luz, e têm dons mediúnicos muito bonitos, e começa a travá-los dentro do centro, não deixá-los trabalhar, você está adquirindo karma, tá? Fazendo isso, travando esses médiuns por inveja, porque isso é inveja. Aí o pai de santo ou a mãe de santo percebe que uns 2 ou 3 médiuns deles ali tem muita luz, tem uns guias muito iluminados, faz um trabalho lindo. Aí o pai de santo e a mãe de santo começa a travar aqueles médiuns, para eles não trabalharem, alegando um monte de coisas, inúmeras coisas. Se o pai de santo não deixar esses médiuns trabalhar, porque está com inveja deles, você adquire karma, tá? Adquire karma. Sabia disso? Adquire karma. Você tem que deixar os médiuns trabalhar. A atitude não é essa, tirar eles de jogada, travá-los. A atitude do pai de santo maduro é orientá-los e ajudá-los a ser desenvolvidos. É ampará-los, é cuidar deles. Não travá-los por inveja. Isso é característica de espírito menos adiantado. Espírito inferior, sem evolução, sem luz. Um pai de santo, uma mãe de santo que verdadeiramente tem luz, não vai travar esses médiuns iluminados, que têm uns guias bonitos, uns guias iluminados. Muito pelo contrário, vai ajudá-los, vai orientá-los, vai ajudá-los a ser desenvolvidos, para que eles possam fazer um trabalho bonito para ajudar as pessoas e ajudar você mesmo. Aí trava os médiuns por inveja. O pai de santo está com inveja e travou os médiuns, vai entrar em sintonia com quiumba na hora. Na hora. Aí quiumba entra e vai se fazer passar pelo seu mentor, pelo seu guia. E você vai achar que está com o teu guia, e é um quiumba que está ali, e o terreiro começa a ser tomado por um monte de espíritos trevosos. Os médios que estão na luz, os espíritos trevosos que entrar, não vão nos médios que estão na luz. Os médios que estão na luz estão ali com os seus guias. E os médios ali do terreiro que estão em sintonia com as trevas, inclusive o pai de santo e a mãe de santo, vai estar com os seus mentores, que são os seus quiumbas, que se faz passar por Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo. Então os médios iluminados vão estar com os seus guias de luz, e os médios que estão em sintonia com as trevas vão estar com os seus guias das trevas, inclusive o pai de santo e a mãe de santo. Gente, é isso aí. É isso aí. Ainda está arriscado o pai de santo e a mãe de santo ganhar uma teiazinha na cabeça de um espírito especialista, que não é quiumba, é um espírito já especialista, um mago negro que entrou no centro e botou a teiazinha na cabeça do pai de santo ou da mãe de santo, que está com inveja dos médios que são iluminados, que está travando os médios. Às vezes são pai de santo e mãe de santo que não são ruins, têm amor no coração, são boas pessoas, mas entrou em sintonia. Mesmo tendo um bom coração, sendo uma boa pessoa, entrou em sintonia por causa de umas atitudes meio complicadas. Então, ajusta essa atitudezinha complicada e começa a mudar as coisas no seu terreiro, porque o terreiro está cheio de quiumba.
A única forma desses quiumbas saírem, os seus guias estão do lado, só esperando você mudar. A única forma desses quiumbas saírem é o pai de santo e a mãe de santo mudar o comportamento. Mudou o comportamento, aí os guias voltam, porque eles querem trabalhar, e vai expulsar os quiumbas. Aí os outros médios que estão em sintonia com os quiumbas, você vai orientá-los, para eles mudarem também. E aí os quiumbas que estão com eles também vão ser retirados, vão ser resgatados pelo espiritual superior para serem educados. Educados. E algum quiumba ali que queira se redimir, queira trabalhar para a luz, ele pode ser levado para ser treinado, educado lá em cima, depois ele pode voltar no terreiro para trabalhar, mas ele já não vai ser mais quiumba, ele agora está na luz. Então, beleza. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá, gente? Então, essa é a mensagem, essa é a palestra para a gente refletir bastante, pensar bastante na vida. Muito obrigado. Fiquem com Deus.